Nos próximos minutos, você será transportado para os momentos mais marcantes e dolorosos da história. As últimas 24 horas de Jesus Cristo antes de sua morte na cruz. Uma trajetória de entrega e sacrifício que começa no cenáculo, com a ceia que selaria um novo pacto, passa pela angústia intensa no jardim do Getsêmani e a traição cruel de um amigo. Seguimos para os julgamentos injustos, as humilhações e o peso insuportável da via dolorosa, culminando na crucificação. Cada passo dessa jornada é carregado de significado e emoção, revelando a profundidade do amor que mudou para sempre a história da humanidade. Prepare-se para reviver essa história de dor, redenção e esperança. Feche os olhos e sinta o silêncio da noite, a traição iminente e o amor enfrentando sua maior prova. Está pronto para desvendar o mistério e a emoção de um sacrifício que mudou a humanidade? Nas últimas 24 horas da vida de Jesus, vemos a plenitude de sua humanidade e divindade. Tudo começou em um lugar familiar para ele, o cenáculo, onde ele reuniu os discípulos para a última ceia. Ali, não foi apenas uma refeição, foi o início de um profundo ensinamento. Ele partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." E ao oferecer o cálice, ele afirmou: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Imagine a cena. Jesus, sabendo o que estava prestes a acontecer, oferece um vislumbre do que sua morte significaria. Não era apenas um ritual, era a antecipação de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, selada com o seu próprio sangue. E mesmo nesse momento tão sagrado, a traição já estava à espreita. Judas Iscariotes, um dos 12, já havia feito um acordo com os líderes religiosos para entregar Jesus por 30 moedas de prata. O peso dessa decisão ecoa até hoje. Como alguém que caminhou ao lado do Salvador, viu seus milagres e ouviu suas palavras, poderia entregar o Mestre. Judas é um reflexo da fragilidade humana, da luta constante entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Após a ceia, Jesus e os discípulos foram ao jardim do Getsêmani, um lugar de oração e silêncio. Ali, vemos a humanidade de Jesus de forma tão palpável. Ele se afastou para orar e, em agonia, disse: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi ali, no jardim, que Judas chegou com uma multidão armada, dando o beijo da traição. Um gesto que deveria simbolizar amizade foi usado para entregar o Filho de Deus. Mas Jesus, com toda a sua graça, não resistiu. Ele sabia que essa era a hora para a qual ele tinha vindo ao mundo. Levaram Jesus para o Sinédrio, onde ele enfrentou um julgamento injusto. Falsas testemunhas se levantaram contra ele, mas mesmo diante de acusações infundadas, Jesus permaneceu em silêncio. Quando finalmente perguntaram se ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele respondeu: "Tu o disseste. Contudo, digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Essa declaração foi suficiente para condená-lo. Os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia, pois não podiam aceitar que aquele homem simples de Nazaré pudesse ser o Messias. Mas Jesus sabia que sua missão não terminaria ali. Queridos amigos, vamos refletir sobre esse momento. O que faria alguém enfrentar tamanha humilhação por pessoas que, muitas vezes, nem sequer reconhecem o seu sacrifício? Pense em quanto amor e graça estão presentes nessa história. Após a condenação no Sinédrio, Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Aqui, a história toma um tom ainda mais sombrio. Pilatos não encontrou culpa em Jesus, mas a pressão da multidão e dos líderes religiosos foi imensa. Eles gritavam: "Crucifica-o! Crucifica-o!"
Pilatos, tentando se esquivar da responsabilidade, enviou Jesus a Herodes, mas o resultado foi o mesmo. Herodes zombou dele, vestiu-o com um manto de escárnio e o devolveu a Pilatos. Imagine a cena: um homem inocente, humilhado e rejeitado, diante de líderes cegos por ódio e um povo manipulável. Pilatos, desesperado para agradar a multidão, ofereceu uma escolha: libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. A resposta foi chocante. A multidão escolheu Barrabás. Pense nisso por um momento. O justo foi trocado pelo culpado, e esse ato reflete o que Jesus veio fazer: tomar o lugar dos pecadores, de todos nós. O teólogo John Stott, em seu clássico A Cruz de Cristo, reflete sobre a interação entre Pilatos e Jesus, destacando como a cruz não foi um acidente histórico, mas um evento cuidadosamente orquestrado por Deus para trazer redenção ao mundo. Antes de entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos ordenou que ele fosse açoitado. Essa prática romana era brutal. O corpo era dilacerado com chicotes que continham pedaços de metal e ossos. Isaías, capítulo 53, versículo 5, já havia profetizado: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Após a tortura, colocaram sobre Jesus uma coroa de espinhos. Os soldados zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus! Cada espinho perfurava sua cabeça e o sangue escorria pelo seu rosto. Essa imagem tão dolorosa simboliza a inversão completa. O rei dos reis sendo tratado como um criminoso. Mas mesmo nesse momento, Jesus não revidou. Ele permaneceu em silêncio, suportando tudo em obediência ao propósito eterno. Jesus foi forçado a carregar a cruz até o lugar chamado Gólgota, também conhecido como Calvário. O caminho era longo e doloroso. Ele estava tão fraco que precisaram chamar Simão de Cirene para ajudá-lo. O que se destaca aqui é o contraste. O Criador do universo, aquele que sustenta tudo com sua palavra, sendo ajudado por um homem comum. Isso nos ensina algo profundo sobre a humildade de Cristo. No caminho, muitas pessoas choravam ao vê-lo. Mas Jesus, mesmo em meio à sua dor, olhou para elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Seu coração estava voltado para aqueles que ainda enfrentariam o juízo. Ao chegarem ao Calvário, a execução começou. Jesus foi pregado na cruz, um método de morte extremamente doloroso. Os pregos perfuraram suas mãos e pés, e ele foi erguido para todos verem. Sobre sua cabeça colocaram uma placa que dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas mesmo no auge do sofrimento, Jesus pronunciou palavras que ecoam até hoje: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem teria a capacidade de perdoar aqueles que o estavam matando? Esse ato nos ensina que o perdão é uma das maiores expressões do amor divino. Ao lado de Jesus foram crucificados 2 ladrões. Um deles zombou, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro reconheceu a inocência de Jesus e clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo no sofrimento, respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos amigos, isso nos mostra algo extraordinário. Mesmo nos últimos momentos de sua vida, Jesus estava salvando almas. Ele nunca perdeu de vista a missão pela qual veio ao mundo. Você já parou para pensar no que significa o sacrifício de Jesus para a sua vida? O que você faria se estivesse no lugar daqueles que o assistiam na cruz? Essa reflexão é essencial, porque nos aproxima do verdadeiro significado da cruz, um amor que ultrapassa o entendimento humano. Enquanto Jesus estava na cruz, o céu começou a escurecer, embora fosse o meio-dia. A escuridão durou 3 horas, simbolizando o peso espiritual daquele momento. Imagine isso:
o Filho de Deus, que é a própria luz do mundo, envolto por trevas. Essa cena reflete o que estava acontecendo de forma invisível, o peso de todos os pecados da humanidade recaindo sobre ele. Nesse momento de extrema angústia, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras ecoam dos Salmos capítulo 22, um salmo que profetiza o sofrimento do Messias. Aqui vemos a profundidade da dor de Jesus, não apenas física, mas espiritual. Pela primeira vez, ele sentiu a separação de Deus, algo que jamais havia experimentado. Essa separação foi o preço do pecado, e ele o pagou em nosso lugar. Você consegue imaginar o que isso significa? Aquele que nunca conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso nos lembra que ele enfrentou a cruz como homem, sentindo cada dor e cada necessidade. Após receber vinagre, Jesus pronunciou uma das declarações mais poderosas da história: está consumado. Essa frase não é um grito de derrota, mas de vitória. Ele havia concluído a obra para a qual foi enviado. A dívida do pecado foi paga. A barreira entre Deus e a humanidade foi removida. Com um último suspiro, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, ele morreu. Nesse momento, a terra tremeu, as rochas se partiram e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse evento não foi apenas simbólico. Ele significou que o caminho para Deus estava agora aberto. O véu que separava o Santo dos Santos, o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, foi removido. Você já pensou no significado desse véu rasgado? Ele representa a reconciliação entre Deus e o homem. Por meio do sacrifício de Jesus, todos nós temos acesso direto ao Pai. Essa é uma verdade poderosa que nos convida a viver em comunhão com Deus todos os dias. Enquanto o corpo de Jesus ainda estava na cruz, um centurião romano que testemunhou tudo declarou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Essa confissão de fé vinda de um estrangeiro nos lembra que a mensagem de Jesus é universal. Seu amor e sacrifício não têm limites. Depois da morte de Jesus, José de Arimateia, um discípulo secreto, pediu permissão para sepultá-lo. Ele envolveu o corpo de Jesus em linho fino e o colocou em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma grande pedra foi colocada na entrada do túmulo e guardas foram posicionados para garantir que ninguém roubasse o corpo. A história, no entanto, não termina aqui. O silêncio do túmulo seria apenas temporário. Embora os discípulos estivessem em luto, o plano de Deus estava apenas começando a se revelar em toda a sua glória. Amigos, o sacrifício de Jesus é o maior presente que já recebemos. Ele abriu o caminho para a salvação, nos dando a oportunidade de viver uma vida reconciliada com Deus. Mas o que faremos com esse presente? Vamos refletir juntos como podemos viver à altura de tão grande amor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Juntos vamos proclamar essa verdade para todos. A noite havia caído e o corpo de Jesus estava no túmulo. Para os discípulos, parecia o fim. Eles haviam perdido o Mestre, aquele que chamaram de Messias, aquele em quem depositaram toda a sua esperança. Imagine o desespero e a confusão que preencheram seus corações. Eles não compreendiam ainda que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Enquanto o mundo esperava, algo extraordinário estava prestes a acontecer. No primeiro dia da semana, logo ao amanhecer, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias, conforme era o costume.
Entre elas estavam Maria Madalena e outras mulheres fiéis que haviam seguido Jesus até o final. No entanto, ao chegarem lá, algo as surpreendeu. A pedra que selava o túmulo havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais ali. Imagine o choque e a mistura de emoções: medo, confusão, talvez até esperança. Foi então que 2 anjos apareceram diante delas e disseram: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Essas palavras mudaram tudo. O impossível havia acontecido. Jesus havia vencido a morte, confirmando sua vitória sobre o pecado e cumprindo todas as profecias. Ele não era apenas o cordeiro sacrificado, ele era agora o leão triunfante. Sua ressurreição trouxe vida a todos que creem. Maria Madalena, tomada pela emoção, correu para contar aos discípulos o que havia visto. Pedro e João também correram até o túmulo e confirmaram que ele estava vazio. Mas mesmo assim, muitos ainda estavam incrédulos. Foi então que Jesus, em sua glória ressurreta, começou a aparecer para eles. Primeiro, ele se revelou a Maria Madalena, chamando-a pelo nome em um momento de profunda intimidade. Depois, apareceu a 2 discípulos no caminho para Emaús, explicando-lhes as Escrituras e como tudo apontava para ele. Quando Jesus finalmente apareceu aos 11 discípulos, disse: "Paz seja convosco." Ele mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e o ferimento em seu lado, como prova de que era realmente ele. Imagine o alívio e a alegria que encheram o coração dos discípulos nesse momento. O Mestre havia voltado e a promessa da vida eterna estava agora confirmada. Mas um dos discípulos, Tomé, não estava presente. Quando os outros contaram a ele, ele duvidou, dizendo: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. Ele o chamou dizendo: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Tomé então respondeu com uma declaração de fé: "Senhor meu e Deus meu." Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão de espalhar o Evangelho. Ele os comissionou com estas palavras poderosas: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus diante de seus discípulos, prometendo que enviaria o Espírito Santo para capacitá-los. Ele também deixou a promessa de que voltaria, desta vez em glória. Essa promessa nos lembra que a história de Jesus ainda não terminou. Sua segunda vinda é o clímax da redenção, o momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A história das últimas 24 horas de Jesus é, sem dúvida, a mais profunda e tocante expressão do amor de Deus por nós. Cada momento, cada palavra e cada ação de Jesus revela o imensurável carinho de um pai, que por amor à humanidade não poupou seu próprio filho. Em João 3,16, encontramos a verdadeira essência desse amor. Ela nos lembra que mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido, há sempre uma chama de esperança, uma luz que nunca se apaga. E a ressurreição? Ela não é apenas um evento histórico, mas a prova de que a vitória de Deus é eterna e imutável, disponível a todos que depositam a sua fé nele. As últimas 24 horas de Jesus foram marcadas por traição, dor e angústia profunda. No entanto, mesmo nas horas mais sombrias, o amor de Jesus brilhou de forma indescritível. A cada lágrima, a cada passo em direção à cruz, ele demonstrava que a verdadeira vitória não está na ausência do sofrimento, mas no poder do amor que vence até a morte. Sua morte na cruz nos deu vida, e sua ressurreição trouxe para todos nós a certeza de que a esperança nunca acaba. Hoje,
somos convidados a viver essa verdade não como algo distante, mas como uma realidade diária, um convite para experimentar esse amor transformador em nossas vidas. Que possamos, com todo o nosso ser, compartilhar essa mensagem de amor e vitória, que nos desafia a permanecer firmes na fé, lembrando-nos de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a luz de Cristo nunca se apaga. Ele vive e nós vivemos nele. Inscreva-se no canal Promessas Eternas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e juntos vamos espalhar a luz do Evangelho para o mundo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você e com sua família hoje e para sempre. Até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.